Você cresce e evolui com o nosso DupraCast. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos episódios do nosso DupraCast. Hoje eu tenho uma honra de apresentar para vocês o nosso DupraCast. Gosto muito da prática e da forma com que ela vê a medicina, porque a doutora Jubica, endócrino, ela tem uma visão muito diferenciada, tanto da medicina tradicional, que a gente chama de uma medicina mais acadêmica, uma medicina mais escolar, uma medicina que a gente está acostumado a chamar de medicina científica, e da medicina que também é científica, mas leva um outro nome de medicina integrativa, medicina funcional, que é uma medicina mais moderna. Então, a doutora Jubica tem uma visão muito bacana e 360 graus, coisa que é muito raro hoje na nossa medicina. Vocês mandaram 1 trilhão de perguntas para eu fazer para ela. Se eu fizer todas as perguntas, eu tenho que ficar 6, 7 horas aqui com a Ju, mas eu já falei aqui nos bastidores que eu vou convidar a Ju para mais uns 5, 6 episódios para que a gente fale de outras coisas também, mas hoje o tema do nosso episódio é a tireoide. E aproveitando esse tema para abrir nosso papo, eu queria entender um pouco de você, Ju. A gente vê aí na modernidade, está acontecendo cada vez mais, a gente percebe que as pessoas estão tendo doenças de tireoide. Você tem uma família de 4, 5 pessoas, 1 ou 2 vão adoecer de tireoide. É raro você ter uma família que ninguém tem hipotireoidismo. E aí a gente tem uma dicotomia, né? Enquanto a medicina mais tradicional observa o hipotireoidismo como uma coisa que você espera ter clínica, e queda de cabelo, e cansaço, e pele não sei o quê. Então, você espera toda aquela clínica acontecer, ou um outro marcador que a gente chama de TSH, que a gente vai falar no meio desse episódio, acima de 4. A outra medicina, a gente vê aqui no Brasil algumas outras pessoas que têm uma medicina já mais a favor de hormonioterapia, etc e tal, já considerando o TSH uma nota de corte, para falar se a pessoa tem hipotireoidismo, muito menor. Um TSH de 2, 2.2, 2.5, e aí a gente vê aí uma discórdia entre os médicos do que seria o hipotireoidismo. Tem pessoas que têm hipotireoidismo que a gente chama de subclínico, né? Falar, essa pessoa não tem nada na clínica, mas o exame deu isso, então já vamos tratar. E tem as pessoas que falam, não, e para tratar hipotireoidismo precisa estar acima de 4, a pessoa precisa ter sintoma, etc. Mas com essa nova visão, a gente percebe que o hipotireoidismo explodiu, né, na epidemiologia. A gente está cada vez mais com presença do hipotireoidismo na população mundial. E aí eu pergunto para você, na sua visão, qual é a causa desse aumento aí da prevalência e incidência do hipotireoidismo nos dias atuais? Olha só, eu acho o seguinte, as duas visões, isoladamente, elas não são boas, né? Então, não é bom que a gente diga que só vai tratar o hipotireoidismo a partir de um nível franco de disfunção, como também não é boa aquela linha que diz que tudo é culpa da tireoide. Então, eu gosto de dizer que eu sou uma reconciliadora, assim, das duas visões. Uma não anula a outra, né? Tem muita coisa boa da medicina tradicional que precisa ser usada, e muita coisa boa da medicina funcional que integra muito bem esses diferentes sistemas, né? Não dá para a gente entender corpo humano se a gente não entender que todos os sistemas estão integrados uns com os outros, e os nossos hormônios são as grandes ferramentas de integração entre os sistemas. Eu gosto de ver a endocrinologia como, de fato, a especialidade médica talvez mais integrativa de todas as especialidades médicas. E a doença de tireoide, ela de fato tem crescido, né? A gente tem visto mais, não é só porque a gente tem pedido mais exame e tem acesso a mais exames que a gente tem diagnosticado mais, mas principalmente pelo fato de que a tireoide é uma glândula muito sensível à vida que a gente leva, ao nosso estilo de vida. Então hoje a gente tem lá como os 3 grandes causadores de disfunção de tireoide. Uma delas é a autoimunidade, né, que é talvez a grande responsável pela maioria dos francos distúrbios de produção hormonal tiroidiana, que é a doença autoimune. A gente tem que falar do gerenciamento de estresse, do impacto do estresse na nossa saúde hormonal. Eu digo sempre que o estresse é o grande disruptor endócrino e é aquele que a gente menos usa ferramentas médicas tradicionais, né? A gente não escreve... A gente está falando do estresse crônico. O estresse crônico, né? A gente não consegue escrever no nosso receituário, né? Uso diário, maneje seu estresse e volte daqui a 30, 60 dias, porque o próprio paciente não vai nem entender como começar a fazer isso. E aí, por fim, o impacto das toxinas ambientais na saúde da nossa tireoide, né? Dos metais tóxicos, dos plásticos, dos contaminantes ambientais, da poluição, e que isso tem um impacto gigantesco na saúde da tireoide. Então, essas 3 coisas:
O estresse, a autoimunidade e o impacto das toxinas ambientais faz com que nessa nossa vida moderna de hoje a gente veja muita disfunção de tireoide. A incidência está aumentando, independente da controvérsia diagnóstica, a incidência está aumentando. A incidência de todas as doenças está aumentando, não é só de disfunção de tireoide, né? Então, o acesso a mais exames e mais atendimento médico fez com que não só as doenças de tireoide, mas todas as outras doenças venham sendo mais diagnosticadas. Mas isso não explica tantas coisas assim, né? Então, você acabou de falar, né? Na família, como a gente vê famílias com 1 ou 2 membros com disfunção tiroidiana. Antigamente a gente dizia só assim, isso aí é a genética. Tem a predisposição genética, que é importante quando a gente vai falar principalmente da doença autoimune da tireoide, mas esses clusters familiares, eles têm em comum um estilo de vida comum. Então, por que é mais comum doença de tireoide em famílias? Porque geralmente aquelas famílias têm um estilo de vida muito parecido, né? E aí, por terem um estilo de vida muito parecido, se expõem às mesmas toxinas ambientais, têm as mesmas ferramentas de gerenciamento de estresse, ou vivem os mesmos estresses juntos. E aí, por fim, o fato de que hoje, dentro da medicina tradicional também, a gente vê muito impacto da questão dos desequilíbrios de flora intestinal, desequilíbrios de microbioma intestinal, que parece que são até mais impactantes na saúde da nossa tireoide do que a própria genética. E isso também mostra pra gente, explica em parte também por que as pessoas de uma mesma família têm doenças muito parecidas, porque no fundo elas compartilham também de um mesmo microbioma intestinal. Perfeito, tem até os estudos com as casas de repouso, né? Você vê que um senhorzinho, quando vai para casa de repouso, ele tem uma microbiota completamente diferente do que quando ele fica na casa da família. Uhum. Então tem as doenças específicas da casa de repouso, provavelmente pela microbiota. Inclusive, se a gente está falando de doença autoimune, Ju, seria muito importante a gente colocar em pauta aí a questão do microbioma, que assim, alguma coisa está acontecendo no nosso corpo, que o nosso organismo deixa de reconhecer o tecido tiroidiano como um tecido nosso, né? A gente não reconhece mais o tecido tiroidiano como nosso corpo, e a gente começa a produzir um anticorpo para atacar a tireoide. Então, alguma coisa está acontecendo no sentido de sinalização do nosso sistema imune, que a gente está atacando o nosso próprio organismo. Essa falha da sinalização poderia ser até a falha do microbioma, da gente ter um microbioma onde a gente educa o nosso sistema. O que você acha, assim, na sua visão em relação à tireoide, como você acha que a gente vai evoluir nesses próximos anos em relação a mudanças do microbioma em prol da tireoide? Né? Eu digo desde a infância, a gente, né, claro, parto não cesárea, a questão do cuidado mãe e filha, amamentação, a pessoa não ter uma infância com muita higiene, né, a teoria da higiene e tal, mas o que você acha no sentido de profilaxia terapêutica, medicamente falando? Vamos passar um probiótico, vamos passar um pré-biótico, ou vamos fazer um mini transplante fecal? O que você acha que está faltando assim, para a gente diminuir essa incidência? A gente está diagnosticando mais, a gente está conhecendo mais, mas a gente não conseguiu ainda resolver o problema. Legal seria se tivesse assim uma fórmula mágica para isso, né? Olha, então vamos lá, o problema é o microbioma intestinal, vamos ajustar o microbioma intestinal, vamos dar um probiótico, um pré-biótico, um simbiótico, e a gente vê quanto isso cresceu. Basta entrar na primeira farmácia aqui da esquina que a gente vê que tem uma prateleira inteira só de probiótico. Então, existe mesmo essa crença, né? Existe esse entendimento de que isso é uma parte importante da saúde. Mas, ao mesmo tempo, o principal modulador, o principal agente de mudança do microbioma intestinal, ele é o que a gente come, ele é a nossa dieta. Então, não adianta nada tomar todo o probiótico do mundo, todo o prebiótico do mundo, mas ter uma dieta ruim. Então, as pessoas vão ter que entender que se isso, de fato, impacta demais na nossa saúde, e impacta, a ferramenta mais poderosa de mudança de microbioma intestinal é a nossa dieta, é a nossa alimentação. E aí incorporar isso cada vez mais no estilo de vida. E aí isso vai, de fato, desde a forma com que a mãe dessa criança se alimenta durante a gestação. Porque o nosso microbioma intestinal, ele começa a ser formado na vida intrauterina. Antigamente se achava assim, o líquido amniótico é estéril. Tem nada de estéril no líquido amniótico. As bactérias que existem ali, inclusive, são
a imagem e semelhança do microbioma intestinal materno. Então a gente vai ter que entender melhor dessa história, com certeza. Perfeito. E a gente até falou, né, eu gravei com a Martina a questão dos 1000 dias mais importantes para a gente fortalecer o microbioma. Quando a gente pensa também na teoria do microbioma, hoje existe alguma coisa que você praticamente proscreve, assim, você pega todos os pacientes que têm doença de tireoide e fala assim, ó, essas coisas você não vai mais poder fazer. Você ganhou o diagnóstico de hipotireoidismo, e a gente já vai chegar lá, eu quero saber qual é o teu diagnóstico de hipotireoidismo, mas assim, ganhou o diagnóstico de hipotireoidismo, algumas coisas você vai ter que abrir mão. Aí eu vou dar um exemplo, você ganhou o diagnóstico da doença do coração, você vai ter que fazer exercício físico, e cortar a gordura saturada, e etc. Enfim, quando você dá o diagnóstico de hipotireoidismo, quais são as coisas que a pessoa tem que mudar na vida obrigatoriamente, generalizando? Para poder responder isso, eu tenho que entender qual é a causa do hipotireoidismo naquela pessoa. Então, o hipotireoidismo é a via final de uma disfunção orgânica que levou à perda da produção hormonal. Mas se a gente não identifica o que causou isso, a gente não vai poder efetivamente ir na causa básica, né, na raiz do problema. Então, eu só consigo tratar um hipotireoidismo se eu souber o que causou. E as causas são as mais diferentes. Dentre as principais causas, está a doença autoimune, né, principalmente a doença de Hashimoto. Então, quando a gente diagnostica, e as pessoas querem muito essa resposta, querem muito saber assim, o que eu como para a saúde da minha tireoide. E eu sempre digo assim, não sei. Porque às vezes, para determinada pessoa, glúten é um problema. Para muitas. Para muitas. muitas. Mas não é para todas. Sim. Então não adianta eu dizer assim para todo paciente com Hashimoto, tira glúten, que a gente vai resolver o teu problema, porque às vezes o glúten não é naquela pessoa o maior problema. Pode ser outra coisa, pode ser uma lectina. Sim. E lectina tem um monte de alimento super saudável. Então a gente tem que tentar entender que essas doenças que causam o hipotireoidismo, elas são muito heterogêneas, são muito diferentes uma das outras. E a gente tem que ver naquele paciente o que provavelmente tem um maior impacto. Perfeito. E eu costumo assim dizer, a questão de você atacar o teu próprio corpo com o seu sistema imune é muito delicada, né? Porque você tem uma falha que na verdade é falha de identificação. Depende da intensidade dessa falha, você vai ter essa falha com mais ou menos coisas. Quem tem uma intensidade muito grande dessa falha, quem tem o sistema imune que é muito perdido, essa pessoa às vezes tem a alejar tudo, né? Glúten, leite, ovo, trigo, pão, e aí coloca as lectinas, leguminosas, aí o cara tem a alejar tudo, né? Que na verdade eu vou me colocar nesse caso, até por isso que eu estou cuidando disso. Mas assim, eu percebo muito que existe uma diferença muito grande nos graus, né? Na intensidade. Quanto mais cru é o sistema imune na pessoa, na identificação do antígeno, mais essa pessoa vai ter aí uma quantidade de alimentos que podem desencadear essa resposta, né? Isso é muito individual. Agora, se você fosse enumerar os top 5, o que você vê que mais causa? Porque você, provavelmente, né, o mais legal de estar aqui no tete-a-tete com você é porque eu quero te perguntar coisas que não estão nos trabalhos científicos, né? Se fosse te perguntar coisas que estão no trabalho científico, se fosse uma evidência nível A, seria muito fácil, é só abrir ali o livro e mostrar. Exatamente. E aí a gente aqui tem uma ocasião de estar com a Ju, que ela tem um nível observacional muito alto, por ela trabalhar muito com isso. É o carro, né, chefe aí do teu trabalho, é o prato da casa da Ju. E aí, Ju, se você pudesse enumerar o que você vê de TSH, que é um dos termômetros que a gente tem, aumentar ou diminuir conforme você faz uma alimentação mais restritiva, menos restritiva, quais seriam os top 5? Eu chutaria já, mas eu quero ouvir de você. Quais são os top 5? Porque acredito que você vê isso com uma frequência muito grande, né, de fazer uma alimentação específica e você olha, melhorou, isso funcionou. Quais seriam os top 5 alimentos que você retira da pessoa e você melhora a função tireoidiana? Todos aqueles alimentos que estimulam excessivamente uma resposta imune, eles podem estar associados com uma disfunção autoimune, né? Porque se você tem uma disfunção autoimune, você tem uma dificuldade de saber o que é para atacar, do que é para defender. Então eu sempre digo assim, do sistema imunológico de uma pessoa com doença autoimune,
olha ali na frente e ele vê um monte de bicho que parece zebra. Mas ali tem zebra e tem cavalo pintado de listra. Então, aquele sistema imunológico que tem uma disfunção autoimune, ele não consegue saber a diferença entre a zebra e o cavalo pintado de listra preto e branco. E aí a gente tem que ensinar para o sistema imunológico o que é para atacar e o que é para defender. E o nosso sistema imunológico, na sua natureza, ele trabalha identificando fragmentos de proteínas, né? Então, as proteínas no geral, essas proteínas mais inflamatórias, maiores e que têm às vezes até uma similaridade molecular com proteínas do tecido tiroidiano, são aquelas que a princípio seriam aquelas principais, aquelas top 5, como você falou. Mas, primeiro de tudo, todo o alimento não orgânico, o alimento excessivamente processado, excessivamente industrializado, que passe por muito processo, né? Então, é levado para o aquecimento excessivo, para conservação excessiva, vem embalado no plástico, é colocado no micro-ondas, né? Mas só te interrompendo uma coisa que ficou uma controvérsia, assim, um macaquinho falando na minha cabeça. A gente falou, toda proteína que desencadeia o sistema imune. Mas alguns alimentos processados, eles vêm com uma proteína mais limpa. Eles vêm com, por exemplo, vou dar um exemplo. Você falou assim, tira os alimentos altamente processados. Mas se você compara a imunogenicidade de um arroz integral e um arroz branco, o arroz integral ele estimula mais o sistema imune que o arroz branco. Só que o arroz branco ele é mais processado. Como funcionaria essa dicotomia? Até, por exemplo, se a gente for pensar assim, um whey protein e uma caixa de leite. O whey protein sofreu muito mais processamento para chegar até ali, mas é um alimento mais puro e menos inflamatório, às vezes até do que um saquinho de leite integral. Mas o sistema imunológico do autoimune, ele perde essa capacidade de selecionar adequadamente isso. E aí a gente tem um outro problema, que é o fato de que essas pessoas normalmente têm perda da tolerância imunológica. Então, tem algumas coisas que, normalmente, o nosso sistema imunológico olharia e falaria assim, tá, isso aqui não é humano, não faz parte desse corpo, desse ambiente físico, mas também não preciso fazer nada contra ele. Isso é tolerância imunológica, é olhar para um fragmento proteico, para um patógeno, ou para um micro-organismo não patogênico e saber que aquilo ali não precisa ser atacado, não precisa desencadear uma resposta inflamatória. Então, o alimento processado é aquele assim, altamente processado, com corantes, com conservantes, e que torna aquele alimento muito mais imunogênico dentro de um ambiente de disfunção autoimune. Porque muitas vezes uma pessoa que não tem uma disfunção autoimune, ela pode realmente comer o que ela quiser, em poucas quantidades, talvez isso não vá ser um grande problema. Mas aí só para mudar uma coisa, a palavra processado, que assim, o altamente processado para o mal. Para o mal, Porque isso. a gente pode ter um alimento, vou pegar mais um exemplo, né, para salpicar aqui esse brainstorm. Por exemplo, um colostro é um alimento altamente processado e às vezes você melhora a imunidade intestinal. Então, o alimento altamente processado, essa frase, ela pode ser um alimento altamente processado para ajudar o sistema imune ou altamente processado piorando o alimento. Mas não é só o alimento. Deturpando a característica molecular daquele alimento. Eu entendi, mas assim, não é só o alimento processado, é o alimento processado de determinado tipo, né? Exato. Tipo assim, o que eu quero dizer tem alimentos altamente processados que o processo vai facilitar a sua digestão. Isso. Não seria, o problema não está no processamento, né? Porque quando a gente fala isso, eu estou te provocando assim, porque quando a gente fala isso, eu sou completamente natureba, entre o natural e o não natural, sempre opto pelo natural. Mas tem coisas que eu aprendi que muitas vezes o natural às vezes é até pior, em alguns aspectos. Sim. Por exemplo, vamos comer só natural. Você vai ter falta de magnésio, que hoje no solo não tem magnésio. Um exemplo. Aí você vai ter que comprar o magnésio processado. Então, eu só estou te provocando porque é o seguinte, a palavra altamente processado, ela muitas vezes, ela vai ser dita como um jargão para aquelas pessoas que são naturebas, falam, não pode comer nada altamente processado. Mas às vezes o processo serve para ajudar algo. Então, eu assim, ao meu ver, eu não usaria o alimento altamente processado.
o alimento com conservantes, com corantes, etc. Altamente manipulado ou deturpado na sua estrutura natural. Deturpado, gostei. Deturpado. Né? Submetido à violência estrutural molecular. Perfeito. Eu entendi o ponto, mas eu só queria mudar a linguagem, assim, porque a gente vai ser interpretado por milhares de pessoas aqui. Então, assim, eu só não queria deixar essa impressão que um processo sempre é um processo ruim. Às vezes, os seres humanos, eles hackeiam processos que são excelentes para que a gente tenha uma boa alimentação. Vamos pensar aí também numa gordura. O triglicerídeo de cadeia média, muitas vezes, é um alimento processado, né? E hoje a gente vê que, para algumas ocasiões, ele é bem interessante. Pode ser bacana para a gente reestabelecer uma saúde intestinal. Enfim, eu te interrompi quando você estava falando dos alimentos processados, mas então, alimentos processados, quais são os outros que você... desculpa, os alimentos deturpados. E aí, quais são os próximos? O deturpado também, ele pode ser pela forma de cozimento, né? Então, vou citar um exemplo bem fácil da gente falar sobre o que é um processo. O ovo cru e um ovo cozido. Basta a gente ver como mudou a estrutura molecular Desnaturou as proteínas. Desnaturou a proteína e muitas vezes tornou aquele alimento melhor ou mais imunogênico ou menos imunogênico. Perfeito. Né? Mas seguindo aí a nossa conversa dos alimentos, um próximo exemplo que eu daria, eu acho que não dá para deixar de falar, é o glúten. Porque o glúten tem uma característica de que a sequência molecular, a molécula das principais proteínas que compõem o glúten é muito parecida com a estrutura proteica da tireoide. Então, existe ali uma questão de mimetismo molecular, que hoje na literatura, até na literatura mais tradicional, é um mecanismo que já é bem aceito, né? Não é invenção de natureba. Então, o glúten tem essa história. A proteína do leite, né? Algumas vezes o leite de vaca ele pode ter esse impacto inflamatório em algumas pessoas que tenham essa sensibilidade. E o açúcar, né? O açúcar a presença do açúcar para a saúde tiroidiana não é boa. Ela leva aqueles produtos avançados da glicação, e isso pode desencadear respostas imunológicas também, que não são boas, e ativação do sistema de autoimunidade. Tá, então a gente tem aí os deturpados, glúten, leite, açúcar. Faltou um. Lectinas. Ah, maravilha. E aí as lectinas, né? As lectinas são as proteínas que se ligam a carboidratos. As lectinas, como você excluiria, assim, na prática as lectinas? É uma das coisas mais difíceis, né? A coisa mais difícil que tem. Até para você explicar para o paciente e depois colocar em prática, né? Como que você faz na prática, Ju, para eliminar as lectinas ou pelo menos diminuí-las, né? Porque eliminar nunca vai conseguir. Nunca consegue, né? Talvez seja a coisa mais presente entre nós. Mas ela pode ser neutralizada pelas diferentes formas de cozimento, né? Então, as lectinas podem não ser necessariamente um grande problema se a gente souber preparar o alimento com lectinas. Então, fazer o molho dos grãos, cozinhar na panela de pressão, como o próprio Stephen Grundy fala muito, sim, né? E aí também, assim, vale a pena a gente falar sobre isso numa pessoa que consuma muitos alimentos que contêm lectina. Porque eu não preciso sentar com alguém e dar uma aula sobre lectina em alguém que praticamente não come nada ou não come em excesso de lectinas. Ou não sente nada. Ou, assim, adianta eu pegar um paciente que tem doença de Hashimoto e ficar 1 hora dizendo que tem que tirar um glúten num paciente que já não come glúten, sim, né? Sim. Não faz muito sentido. Então, a gente tem que entender o que naquela pessoa que está sentada do outro lado da mesa vai fazer mais sentido ou não e tentar ajustar. Porque senão a gente cai num erro que é muito comum, que é de tirar comida demais para as pessoas. E Perfeito. Essa pouca diversidade alimentar leva a uma baixa diversidade de microbioma intestinal também. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse negócio do alimento vilão, tirar uma lista de tirar um monte de coisas, porque a gente gera com isso às vezes uma monotonia alimentar que é ruim demais também para a saúde do microbioma intestinal. E inclusive uma observação que eu tenho feito muito na prática, Ju, foi excelente a sua colocação, no sentido da gente, você falou da tolerância imunológica, né? Quando você tem a tolerância,
você também não só deixa de atacar, como você tem um sistema de breque, né? Você breca mais o ataque. A gente estava até falando isso num podcast sobre imunologia. A gente deixa de atacar e também a gente breca o ataque que já rolou. É isso aí. Quando você exclui muito, uma dieta muito de exclusão, a hora que você reintroduz, você perde essa tolerância e você tem mais sintomas. Mais sintoma. Então, assim, acho que a gente vai aprendendo, meio num consciente coletivo, os médicos que são mais interessados, né, mais ligados com a modernidade, são comprometidos aí realmente com a questão da cura ou do alívio do paciente. Eu percebo que a gente trabalha num consciente coletivo, que as coisas vão sendo descobertas, a gente vai aplicando, vão sendo descobertas, a gente vai aplicando. Então, assim, até um tempo atrás, a gente aplicava a dieta de eliminação. Agora a gente está no momento de sacar que isso não funciona. Mas a gente não sabe muito o que funciona, né? Então, hoje talvez, eu sei isso, tanto na parte prática quanto na parte pessoal, porque eu tenho a esofagite eosinofílica, que me dá um sintoma na hora, né? Quando eu como lectina, eu tenho que quase fazer uma endoscopia, então eu praticamente percebo muito que quanto mais eu elimino, melhor eu fico, porém, quando você reintroduz, é quase como se tivesse uma anafilaxia, assim, impressionante como você perde a tolerância por aquele alimento. E aí você começa a ficar, né, muito restrito e é quase como se você ficasse num beco sem saída, você não tem mais para onde correr. A gente não sabe muito bem ainda como a gente vai agir com isso, e se você hoje tivesse, assim, uma estratégia alimentar mais... se existe algum rótulo que a doutora Jubica poderia chamar de uma alimentação hoje da modernidade. A gente está dizendo hoje, porque pode ser que daqui a um ano isso mude. A gente mude essa ideia. Mas hoje, doutora Jubica, se tivesse um rótulo para falar para o teu paciente, para você explicar qual alimentação bacana para tireoide, qual seria esse rótulo? Eu começo muitas vezes com uma dieta de eliminação, mas estressando muito o paciente no sentido de que aquilo não pode ser para sempre. Aquilo tem que ser por um curto período de tempo, que seja o suficiente para a gente produzir, promover uma melhora da hiperpermeabilidade intestinal. Então, eu digo assim, que é dar umas fériasinhas ali para o nosso aparelho digestivo, para que ele se recupere de forma espontânea. Às vezes a gente não precisa fazer mais nada, né? Só tirar um pouquinho o alimento depois. E a reintrodução, ela precisa estar no nosso radar. Mas a gente não colocando tudo de volta ao mesmo tempo. A gente vai testando em quantidades pequenas, com diferentes formas de cozimento, inclusive, porque o cozimento muda as características imunogênicas do alimento. Então, a dieta de eliminação, ela é um bom pontapé inicial, pelo padrão que as pessoas vêm comendo. E hoje em dia, eu até tenho dito assim, muito para os pacientes, e tenho usado muito essa estratégia de corrigir um pouco a alimentação, de promover a melhora da saúde digestiva, né, principalmente naqueles pacientes que têm essa hiperpermeabilidade intestinal. E nesse sentido, às vezes, o jejum intermitente tem até mais impacto do que uma dieta de eliminação, que é uma dieta de eliminação só temporária. Que você elimina tudo, né? Isso, fantástico. E isso aí já tem assim, até a gente pode arriscar dizer uma robustez de literatura mostrando o impacto marcante das diferentes estratégias de jejum intermitente nas doenças da autoimunidade. Então eu começo muito com isso, assim, entendendo que naquele paciente é possível de fazer, estipulando um período de tempo e um planejamento de reintrodução lenta e gradativa, e com períodos de jejum intermitente. Eu acho que em termos de estratégia de dieta, de nutrição... Hoje seria o teu rótulo. Seria esse, assim, mais ou menos. Você falando do jejum, eu lembrei de um teste que eu fiz comigo há alguns meses atrás. Eu fiz 2 exames consecutivos para dosar tanto os meus eosinófilos quanto o meu TSH. E um dia antes do primeiro exame, eu comi uma pizza, mas uma pizza saudável, né? Uma pizza com massa de couve e era com queijo parmesão, mas era uma pizza. Uhum. E aí eu comi e fiquei 14 horas em jejum. E colhi o exame no dia seguinte. Uhum. Uma semana depois, eu fiquei 22 horas em jejum, e eu vim na minha alimentação, não furei alimentação, na semana fiquei 22 horas em jejum e colhi o exame. O primeiro exame, quando eu tinha comido a pizza, ele veio com os eosinófilos de 14% e o meu TSH de 4,5%. Uhum. O segundo exame, uma semana depois, meu TSH caiu para 2,2%, os eosinófilos caíram para 7%. Então, assim, impressionante como isso é muito, muito rápido, né? É assim, muito rápido, é muito poderoso. E aí, pensando já nesse raciocínio, né, já para te fazer a próxima pergunta,
Como funciona o teu diagnóstico de tireoide? Porque às vezes você vê um paciente, sei lá, todo mundo fala assim, hipotireoidismo subclínico, você vai ver pelo TSH. E se o cara, por acaso, estava bem, mas no final de semana ele chutou o barco e o TSH veio alto, enfim, e aí você pegou ele, porque o exame é uma fotografia, não um filme. E se o cara pegou num dia que ele não estava bem, e você tora hormônio tireoidiano nele pro resto da vida, porque você encarou que ele é hipotireoideu. Como você faz um diagnóstico de hipotireoidismo? Qual é o diagnóstico da doutora Jubica? Olha só, que legal que você falou isso, porque esse fim de semana, dia 21 de janeiro, teve uma publicação no Clinical Endocrinology, que foi um levantamento de dados a respeito de que, e aí no final das contas o resumo é o seguinte, mais ou menos 30% das pessoas que tomam remédio para a tireoide, que repõem hormônio de tireoide hoje, 30% não precisariam. Nossa. Por que isso acontece? Em geral, isso vai acontecer porque houve um atropelo na hora de começar a terapêutica. Então, o fato de um médico, até pelo próprio modelo de saúde, pelo modelo de medicina, né, que a gente tem hoje, e que muitas vezes não permite que o paciente venha hoje, venha daqui a uma semana fazer o teste, na outra semana, né, tem N razões para isso, e que aí a gente tem que tomar uma decisão baseado naquela observação, naquela fotografia daquele dia. Então é uma situação bem difícil, porque 30% de pessoas tomando um remédio que não precisariam estar tomando, e que podem dar um feedback negativo e piorar mais ainda, é um número muito expressivo. Eu particularmente sigo muito o que está recomendado inclusive nas diretrizes de tratamento do hipotireoidismo, de você sempre fazer um exame, repetir o exame para você ter uma contraprova. Antes de entrar com o tratamento. E entender de novo, o que está causando a disfunção, o que pode estar causando. Então, o paciente que vem, por exemplo, assim, depois de um COVID, tá? O paciente teve COVID, se recuperou, foi lá, dali a um mês da doença, fez um exame de tireoide, tem uma alteração de TSH, às vezes tem até aumento de anticorpos de tireoide. Pô, de repente é um paciente que está fazendo uma recuperação do estresse oxidativo inflamatório da doença, do próprio COVID, e que pode se recuperar sozinho. Então a gente não precisa já chegar dando o tratamento. Uma outra grande causa de disfunção tiroidiana subclínica é deficiência de ferro. Né? Então às vezes você tem uma mulher que tem uma queixa, que está menstruando de forma abundante, não tem uma boa ingesta de ferro e chega para você com uma alteração de TSH, vale a pena repetir, vale a pena ver como é que está o ferro, ferritina, trata isso, muitas e muitas vezes o TSH vai normalizar sem a gente precisar dar o hormônio de tireoide. Mas tem hoje em dia o que eu acho que talvez seja a parte mais difícil do diagnóstico, não é nem esses pacientes que têm assim, o TSH aumentado, é aquele paciente que tem o TSH super normal, T4 livre, os marcadores de hormônios livres, T4 livre, T3 livre normal também, mas tem, e já é inclusive reconhecido, teve uma publicação numa revista em Harvard mostrando que existe o hipotireoidismo celular, que é aquele paciente que tem TSH normal, dentro do range normal, hormônios livres dentro do range normal. O seu normal, só para entender, você segue a Functional ou você segue a Sociedade de Endocrinologia? Bom, eu sigo o meu feeling, eu sigo o que o paciente está me contando. Tá? Mas quando você fala um TSH normal, você está dizendo a qual? Abaixo de 2,5 é difícil a gente dizer que tem algum problema, que tem algum grande problema ali, tá? Então, esse não é um ponto de corte que é meu. Tem até algumas sociedades que aceitam bem a história do 2,5. Functional, eu acho que é 2,5. Exatamente. Mas tem aqueles pacientes, às vezes, que têm hipotireoidismo e têm marcadores normais. Tá. Né? Uma fração pequena a medicina está tentando esclarecer se existe algum marcador celular para nos ajudar. Então, andam testando aí fosfatase alcalina, alguns outros marcadores que eventualmente nos ajudariam a entender se existe um hipotireoidismo dentro das células. Mas e por que você fala que ele tem hipotireoidismo? Ele tem clínica? Tem clínica. Tá. Tem uma clínica muito exuberante e que não é nem específica, né? Porque as doenças de tireoide, infelizmente, não têm sintomatologia específica, mas a gente tem tentado entender que marcadores, e é reconhecido até numa medicina mais tradicional essa história de que tem alguns pacientes, poucos, mas eles existem, que têm os marcadores dentro de um range normal e ainda assim têm hipotireoidismo e podem se beneficiar.
na saúde cardiovascular, nos seus níveis de lipídios séricos, ou até nessa questão desses marcadores que eventualmente contam a história do que está acontecendo dentro das células. Então, talvez a gente, daqui a pouco, a gente tenha aí um outro marcador, sabe, do PRA, que não seja o TSH, T4 livre, T3 livre, TBG, seja um marcador de metabolismo celular tiroidiano. Aí sim, aí a coisa vai ficar mais... Cada tempo que passa, os marcadores vão aumentando, tanto que hoje você pega o perfil, né, tiroidiano, né, antigamente era só T3, TSH e T4, aí TSH, T3, T4, TSH, T3, reverso, T3, foi aumentando, né, a gente tem que lembrar que são coisas que são expressas, que estão na nossa corrente sanguínea em quantidades muito pequenas, né, em nanogramas por decilitro, microgramas por decilitro. Você está procurando ali, uma coisa que é menos do que a agulha no palheiro, é uma nanoagulha no palheiro. Então, assim, você tem que confiar muito na sua... A endocrinologia tradicionalmente é uma especialidade que depende muito de um bom laboratório. Porque você tem que acreditar que aquele laboratório não achou mesmo aquele micrograma por decilitro daquele hormônio na circulação. Tá, e aí, se você pega uma pessoa com TSH de 2,5 até 4, aí você vai para a clínica? Eu vou muito para a clínica. Tá, não tem uma conduta fixa. Se for uma doença autoimune de tireoide, se for uma doença de Hashimoto, por exemplo... Mas aí você está considerando que os anticorpos estão positivos. Estão positivos, aí eu vou levar aquele número bem mais a sério. Entendi. Então, assim, 3,5, vou te dar um exemplo. Um paciente com 3,5 de TSH que tenha uma doença de Hashimoto, eu vou ter um raciocínio clínico do que aquele paciente que tem um 3,5 de TSH e tem uma deficiência de ferro. Ou paciente que chegou para mim com 3,5 de TSH pós-Covid. Então, o mesmo número num contexto diferente tem que ser abordado de forma diferente. Tá. Hoje você citou aí do Covidão, a gente até já conversou sobre isso, cara, que antes até dos trabalhos sérios, a gente já estava vendo, né, a bagunça hormonal que o Covidão tem feito, né, até comentei com você, da minha questão quando eu tive o Covid em março do ano passado, eu comentei com você que eu senti uma alteração hormonal grande, você falou, nossa, eu também estou percebendo isso nos pacientes, a gente começou a falar disso antes, né? Antes de falar em fadiga pós-Covid, síndrome pós-Covid, a gente já estava falando, isso aí foi março do ano passado. Março do ano passado. A gente fez uma observação muito pioneira no que hoje é uma coisa que está sendo super debatida. Exato, e você foi muito bacana, assim, que você falou, cara, tô vendo isso também nos pacientes, cara, vamos fazer o seguinte, aí você até me orientou, falou, pô, então, cara, vamos fazer um estímulo hormonal, do eixo, tal, né? Do eixo, eu falei, putz, eu adorei, tal, eu achei muito interessante. Agora, quase um ano depois, o que você aprendeu da bagunça endocrinológica que o Covidão traz aí pra gente? Tem dois cenários hoje que eu digo assim, do Covid. Tem aquela pessoa que já tem uma doença de tireoide, que já tem, por exemplo, uma doença de Hashimoto na tireoide e que pega Covid. Então ele vai ter uma resposta, vai ter um tipo de resposta inflamatória e às vezes uma piora de função tiroidiana, uma piora de marcadores imunológicos, piora do anti-TPO e da tireoglobulina. E tem aquele paciente que não tinha uma doença autoimune, não tinha hipotiroidismo, e ele desenvolve pós-Covid. Então tem esses dois cenários. O paciente que já tinha disfunção tiroidiana, ele frequentemente tem piorado, tá estourando os anticorpos, fazendo uma tiroidite depois, né, ou na vigência do próprio Covid, e tem muita gente começando a desenvolver doença pós-Covid também, tá? Mas esse Você diz só tireoide ou tudo? De tudo, né? Mas assim, tireoide é um negócio que tem aparecido muito. Porque assim. tá mexendo com o eixo androgênico também, né? É isso aí, muito, né? E parece que a história do eixo androgênico é uma faca de dois gumes, né? Porque, ao que parece, é uma pesquisa até de um endócrino que tem encabeçado muito essa história dos receptores androgênicos, o homem, quando pega Covid, quando ele já está com Covid, ele pode se beneficiar de ter uma testosterona um pouquinho mais baixa, de um certo bloqueio androgênico, porque isso dificulta um pouco a entrada do vírus nas células, que usa aí uma ponte de receptor hormonal. E às vezes ele prejudica a testosterona basal do homem. Né? Com certeza. Eu percebi uma síndrome pós-Covid bem brava, assim, bem brava. Eu aumentei muito meu estímulo mitocondrial, que eu percebi nitidamente, assim, meu eixo deu uma desregulada boa naquela época que eu te falei, mas agora já está
ajustado, mas eu percebi que a fadiga, assim, principalmente mitocondrial, ela é bem longo prazo, assim, você precisa dar um estímulo bom. A característica marcante das pessoas com Covid, principalmente daquelas que evoluem para a segunda fase, né, para a fase mais inflamatória, é um baita estresse oxidativo, né? Então isso aí debilita muito o nosso sistema antioxidante natural, que já não é muito bom de saída, porque a maioria das pessoas não tem um estilo de vida que favoreça isso. E aí, essa recuperação depois do Covid, eu acho que a marca registrada disso é uma grande disfunção mitocondrial de múltiplos sistemas, né? Perfeito. Ju, eu vou começar a pegar algumas perguntas aqui, porque senão a galera vai ficar brava comigo, que a gente não vai responder. E a gente se empolga quando for 9h30. Mas tem muito papo bom, mas as pessoas também fizeram perguntas muito interessantes aqui, tá? Uma das perguntas aqui, a Andréa perguntou o que ocorre quando você passa do hiper para o hipotiroidismo. E claro, hoje a gente está vendo muitas pessoas irem direto para o hipo, né, por a questão aí que você falou, talvez, de agredir a tireoide de outras maneiras, inflamação, não seguindo o quadro clássico de sair do hiper e depois ir para o hipo. E aí me conta um pouco agora desse caso clássico, né? Quando a pessoa sai do hiper e vai para o hipo. Ainda é muito comum isso? Quão é comum? E, assim, existe um break que a pessoa breca e não vai para o hipo e fica no normo? Bem que a gente queria, né? Então a evolução da tiroidite, né? Das diferentes tiroidites linfocíticas, ela costuma ser assim, em fase, né? Então vai ter a fase do hipertiroidismo, depois fica normal, depois vai para o hipo, pode ir para o hiper de novo, mas normalmente evolui para o hipotiroidismo. O que acontece com essas pessoas? Não é que a doença mudou, é a mesma doença. Só que muitas vezes na fase do hipertiroidismo, como está havendo um desenvolvimento maior desses anticorpos citotóxicos que atacam a célula tiroidiana, então existe uma inflamação maior, tem hormônio guardado na célula tiroidiana, aquela célula tiroidiana sofre esse ataque imunológico, ela se autodestrói e nesse processo de autodestruição libera hormônio que estava, hormônio livre, que estava prontinho ali para ser usado, mas para ser usado na hora que fosse necessário, né? Então, existe essa parte de hipertiroidismo quando o paciente estiver passando por essa fase mais destrutiva, mais citotóxica, que não necessariamente tem quadro de dor associado, na verdade, na maioria das vezes não tem quadro de dor associado, e aí tem essas fases de hipertiroidismo. Como a gente não faz exame todo santo dia, né, então a maioria dos nossos pacientes vai no consultório para fazer os seus exames aí de controle a cada 3, 6 meses, às vezes nessa lacuna de tempo entre uma consulta e outra, o paciente passa por fases diferentes, inclusive. É importante ele estar munido de conhecimento também para ele saber, né, se ele está numa outra fase ou não, e até às vezes ou ele vem numa consulta, ou ele mesmo, né. Eu geralmente falo para o paciente que observa isso, para ele usar de forma inteligente essa informação. Então, se ele começou a ter tem um hipotiroidismo, mas de repente começa a ter sintomas de hiper, né? Começa a sentir calor, ficar agitado, taquicardia, perda de peso, intestino soltando. Quer dizer que provavelmente ele naquela época está se expondo a algum tipo de gatilho que piorou a atividade autoimune, que levou a essa destruição de folículo tiroidiano e liberando esse hormônio de tireoide em excesso na circulação. Para tudo e observa. Então, observa. Porque isso geralmente está contando a história de uma exposição a um gatilho. E tem algum delta T desse gatilho? Tipo assim, você tem como prever, foi ontem, antes de ontem, 2, 3 dias? O que eu quero dizer é o seguinte, existe um cálculo em relação à meia-vida do hormônio tiroidiano que ela pode fazer assim? Bom, se a meia-vida é tanto, se você comer tanto, o tempo que você demora para digerir, o tempo que você demora para absorver, para sua resposta imune, então provavelmente está entre tal dia e tal dia. Existe se a gente estiver falando de comida, dá para ter alguma ideia, né? Porque a pessoa sabe o que ela comeu. Normalmente, eu comecei a me sentir mal porque no fim de semana eu fui num churrasco, eu comi um monte de pão de alho, sei lá. Mas os gatilhos, eles não precisam ser necessariamente gatilhos alimentares, né? Então, o estresse, né? A pessoa passou por, foi demitido, terminou um namoro, né? Isso é mais difícil passou até por um de saber, problema, né? Passou por um problema com um namorado, no relacionamento. Como é que a gente vai saber quanto tempo entre aquele estresse
e a piora da resposta. doença aconteceu. Não, é muito mais difícil. Quando é comida é fácil. Quando é comida é fácil. E até porque o estímulo agudo do estresse, ele não vai agir assim. Se fosse um estresse agudo, né, o jejum intermitente ia piorar, né? A gente tem que entender assim, quanto de estresse você precisa para gerar essa resposta. Tipo, é algo muito sutil. É né? muito sutil. Ô Ju, tem uma pergunta aqui da Luciana, e aí já entrando nesse assunto, a questão do Hashimoto, a vacina, não vou nem falar Hashimoto, vou falar hipotireoidismo, porque não necessariamente só Hashimoto. Né? Pode ser que desencadeie um Hashimoto, sim, mas pode ser que desencadeie até uma resposta inflamatória de outro tipo inespecífica, etc. E tal. Mas vacinação, vamos falar agora específico para o Covid, e hipotireoidismo. E aí, provavelmente, eu vou discorrer algumas outras perguntas em cima dessa, mas eu queria que você desse um pouco a tua visão. Eu vi que você fez um post sobre isso, eu achei muito interessante. É um ponto muito interessante, até controverso, porque provavelmente, assim, dentro da sua visão, você já consegue enxergar coisas que vão demorar para ser comprovadas, né? Você não vai ter ainda o endosso para falar isso e tal. Tanto que eu sempre falo assim, por enquanto nós estamos discutindo aqui opiniões. Né? E as vacinas, pelo menos que a gente debate hoje, que são 4 principais, né? 2 delas a gente sequer sabe como é que isso vai funcionar no corpo, né? Que é a vacina da Pfizer e da Moderna, que são as de RNA mensageiro. O que a gente conhece melhor de plataforma é a de vírus atenuado. Então, no final das contas, a Coronavac hoje é a vacina que a gente mais sabe o que esperar, né? Então, por quê? O que tem ali? Tem o vírus inativado, tem um monte de alumínio. Está escrito na bula, um monte de formas diferentes de alumínio, que o alumínio entra ali como o adjuvante, né? E aí, vamos falar assim, o que alumínio pode fazer de mal? Pode não fazer nada, né? De repente, você tem lá uma baita reserva de detoxificação, teu fígado, teu sistema imune, teu microbioma intestinal sabe neutralizar aquilo, vai jogar fora e vida que segue. Mas o paciente que tem uma doença autoimune, na verdade, não só o paciente que tem doença autoimune, qualquer pessoa que vive a vida que a gente leva hoje está sujeita a ter uma sobrecarga. Né? Então, assim, essa carga tóxica que a gente já carrega de ser vivente em 2021, ela já nos torna menos detoxificadores naturais. Tá. Mas a gente conhece, a gente sabe quem trabalha um pouco com essa história de medicina funcional e fala um pouco mais, conhece a respeito de ferramentas de detoxificação, a gente sabe o que fazer com alumínio. Sim, né? sim. A gente sabe o que... Você pode fazer até uma quelação. Você pode fazer uma quelação, você pode fazer uma quelação oral, você pode fazer uma quelação endovenosa, você pode não quelar nada, mas usar algum agente antioxidante, claro, uma glutationa, uma N-acetilcisteína. Então, eu diria que essa talvez seja a vantagem teórica de uma vacina que a gente já conhece, sim, como normalmente o nosso corpo reagiria. A vacina de Oxford, que é o de vetor viral, eu imagino, tá? Estamos aqui elucubrando, filosofando a respeito de aspectos que no fundo a gente nem sabe. Como ela usa um vetor viral, então ela tem uma carona, né? Eu digo que vetor viral é 2 vírusinhos assim, de braço dado, né? Um abre a porta para o outro entrar. E aí, lembrando que a gente vai expor o sistema imunológico a fragmentos virais, né, que estão sendo transportados, e aí até se coloca se isso não vai aumentar a suscetibilidade a algum tipo de outras infecções virais, inclusive. E vírus, bactérias, protozoários, também são gatilhos para o nosso sistema imune. Sim. Alguns muito clássicos, assim. Então, talvez, não sei, talvez no paciente que tem aí uma sensibilidade maior a sequências de aminoácidos de alguns tipos de vírus, que podem ser esses vírus chaperones, né? Esses vírus que estão sendo usados para transportar os fragmentos virais do coronavírus, na verdade daquele, né, do segmento mais imunogênico do da Covid, proteína de superfície. Da proteína de superfície. Talvez o fato dele vir acompanhado de um vírus vai fazer com que aquele vírus desencadeie o sistema imunológico, uma autoimunidade. Sim, é bem colocado. Lembrando que
a vacina de Oxford, a vetor viral, a gente também não tem grande conhecimento sobre ela. E ela funciona muito parecida com as vacinas de RNA. Muito parecida. A gente vai produzir a proteína viral para depois atacar. E se a gente for comparar a resposta, é claro que o último estudo da Coronavac, a gente ainda não tem com precisão as respostas humoral versus celular. Mas tudo leva a crer que as respostas imunogênicas da Moderna e da Pfizer, pelo menos, são mais vigorosas em termos celular, não estou nem dizendo moral, porque a resposta moral da Coronavac foi muito bacana. Foi muito bacana. Agora, a resposta celular da Coronavac é uma incógnita, mas para os autoimunes, a resposta celular sendo mais fraca é até melhor. Até melhor. Então, é o que eu estava dizendo até outro dia numa live, talvez, eu sendo aí um potencial autoimune, talvez a Coronavac seria um cardápio para mim, né? Seria talvez uma melhor escolha. E é claro que a gente tem que analisar aí quem é aquela pessoa que vai tomar vacina. Se você de repente pega uma pessoa que tem um sistema imune já meio frágil, que não reconhece nada, não ataca nada, de repente é uma pessoa mais idosa, etc e tal, às vezes a Moderna e a Pfizer teriam uma eficácia... Ou alguém que tome, por exemplo, um transplantado, que toma imunossupressor, né? Que a gente saiba... eu tive um colega meu que é transplantado renal que tomou a vacina. Eu falei, mas você pensou nisso? Você pensou que pode ser que a vacina não funcione para você? Exato. E aí talvez uma vacina mais imunogênica seria mais interessante. Agora, para a pessoa que tem um exército que ataca tudo, talvez uma vacina menos imunogênica, né? Que seria tipo uma vacina já... menos, vamos falar assim, uma piorzinha, assim, né? Piorzinha. Mas nem tanto. Fantástico. Mas aí, por outro lado, Ju, também tem o seguinte raciocínio nessa história. Tomar a vacina pode estimular o sistema imune, mas ter a doença... estimula também, só que de uma maneira, às vezes, aleatória. Né? Às vezes você estimula mais não controlada e o efeito é até pior. É isso aí. Né? Então, assim, vamos colocar no jogo o outro lado também. Né? Não, eu recebi essa pergunta também, sabe, mas eu tenho 2 doenças autoimunes. Será que para mim, 3? Eu recebi uma paciente falando que tinha 3, esclerose múltipla, vitiligo e doença de Hashimoto. Eu tenho medo de tomar vacina porque eu posso ter a 4ª. E aí a minha resposta foi exatamente isso que você falou. Mas você não acha que também que depois, se você tiver o Covid, e a chance hoje em dia de todo mundo que está vivendo nesse mundo é que a gente vai ter esse negócio. Vai ter uma vez na vida. Então, assim, você não acha que a tua chance de desenvolver a 4ª autoimune não venha justamente da doença? Total. Então, assim, são um monte de perguntas que a gente ainda precisa responder. Eu vou te falar, Ju, aqui nos bastidores pensando, eu já vou para a próxima pergunta aqui, que tem uma pergunta bacana. Eu vou te falar uma coisa que eu tenho sentido aí depois desse meu covidão. Eu percebo muito, né? Eu tenho trabalhado bastante e, obviamente, eu tive contato com esse vírus outras vezes, né? Provavelmente você não pegou, mas você já teve contato. O fato de você não pegar não é que você nunca teve contato. Você teve contato, provavelmente a carga viral não foi o suficiente para entrar na sua célula. Não entrou na célula, foi lá, bateu na porta. Isso, não conseguiu infectar. Mas eu percebo, assim, que vira e mexe, mesmo com o estilo de vida regrado, vira e mexe com a minha vida atendendo as pessoas, de repente eu tenho 2 dias meio que uma chuva meio de citocina, assim, meio dor no corpo e tal, e eu penso, cara, o que eu fiz ontem? Putz, ontem eu atendi pessoas, ou seja, provavelmente eu tive algum contato com alguma carga viral. Estou também fazendo as nossas elaborações gravadas, que a gente faz essas elaborações, da outra vez a gente fez e acertou, mas eu estou fazendo essa aqui gravada. Vamos ver o que o futuro dirá dos nossos... O que eu estou pensando é talvez uma intermitência de resposta do sistema imune baseado em algumas cargas virais. Talvez o meu sistema saiba lidar com o vírus, quando ele identifica o vírus, ele já ataca, já tem uma resposta, e eu percebo que aí eu tenho uma chuvazinha de citocina pequena, dura um dia, tô no corpo, uma fadiga tal, de repente eu tô zerado de novo. Então, assim, o que eu fico pensando nesses casos é, talvez uma vacina poderia induzir uma resposta mais organizada, onde você tenha um pouco disso, mas em menor escala. Né? Você não fica o tempo inteiro ali atacando o corpo de uma maneira... E a carga, né, a quantidade de fatores virais é bem menor, né? Então, a cutucada na onça é com uma vara mais longa, né? Não, a cutucada na onça fantástico, a gente vai ver esse próximo capítulo. Dona pergunta aqui, quais são os sinais de que há algo errado com a tireoide? Boa pergunta, parece uma pergunta simples, mas ela é zero simples. Quais são os sinais, Ju? O problema da resposta é que ela não tem resposta. Então, assim, os sintomas de disfunção tiroidiana, eles são absolutamente inespecíficos e podem acontecer em qualquer outra doença.
Então, não adianta eu te dar uma lista grande, dificuldade de perda de peso, queda de cabelo, fadiga, intestino preso. Bom, porque todo mundo tem isso hoje em dia. Levanta a mão quem não tem fadiga hoje em dia. Né? Levanta a mão mulher que não está reclamando que o cabelo está caindo, que está com dificuldade de perda de peso, que tem intestino preso. Então, infelizmente, o melhor a ser feito é não se basear de forma assim muito intensiva em sintomas. Porque provavelmente se a gente for esperar essa especificidade de sintoma e doença para a disfunção de tireoide, não vai servir muito bem, não. E às vezes o sintoma é diferente daquele que está listado, né? Então a gente pode ter, por exemplo, um paciente que tem hipotireoidismo, cuja única manifestação é aumento do colesterol. Né? Um paciente que tem um hipotireoidismo, cuja única manifestação seja uma doença cardiovascular, né? Não só a doença. Então, assim, demência também pode ser, né? Alterações de cognição, o brain fog pode ser um sintoma de hipotireoidismo. Então, essa é uma pergunta difícil de responder, porque justamente os sintomas são altamente inespecíficos. Ju, aqueles pontos cegos aí das duas medicinas, né? Purã sintroide ou manipulado, o hormônio? Que bacana. Eu dou um curso, você sabe, né? Eu dou um curso só para falar sobre... Eu usei o nome de doença de Hashimoto até assim como uma homenagem, né? Ao médico que primeiro descreveu a tiroidite autoimune, mas o curso é um curso de saúde tiroidiana. Em uma das aulas eu falo muito sobre essa questão de repor, né? Usa a marca sintética, usa o hormônio natural, né? Os extratos tiroidianos, usa o manipulado T4 junto com T3, e de novo tem que ser uma coisa para ser discutida de forma individual e intransferível, que vai ter paciente que não fica muito bem tomando a marca X e muda para Y e fica super bem, porque tem ali recipientes diferentes, então Sim. Tem composição, ali não tem só hormônio de tireoide. A farmacodinâmica vai mudar completamente. Vai ter paciente que fica muito bem tomando extrato tiroidiano. Então, voltando assim, décadas atrás, né, onde a gente usava, e aí se voltou até a usar um pouco os extratos. E vai ter paciente que precisa de composição de um pouco de T4 com um pouco de T3, e a gente não tem isso disponível no balcão da farmácia, e aí a gente vai ter que usar a farmácia de manipulação para nos ajudar a isso. Saiu no ano passado um artigo numa revista bem tradicional de endocrinologia, na Thyroid, que é a referência de publicações em doenças tiroidianas, e foi muito interessante por ser uma revista bem mainstream, assim, não é uma revista dada a coisas alternativas nem funcionais, não é, mas eles fizeram assim um estudo onde foram entrevistadas pessoas via telefone. Muito simples. Então, assim, se eu não me engano, tinha 15 mil pessoas, porque você pode sentar no telefone com um monte de gente e meter o dedão ali no telefone e ligar para um monte de gente. E era para dizer assim, o que você toma para o teu hipotireoidismo? Eu tomo Synthroid. Você está satisfeito com o seu tratamento? Não é assim, os seus exames estão bons, o teu controle está legal. Qual é o teu grau de satisfação com o teu tratamento? E aí, surpreendentemente, inclusive para os autores, o maior grau de satisfação, os maiores índices de satisfação com o tratamento, que é em torno de 60%, 80%, eram os pacientes tomando extrato tiroidiano. Nossa. Bem old school, né? Extrato tiroidiano, para quem não sabe, é isso mesmo que eu falei, fragmentos de tireoide de porco ou de boi, mas principalmente de porco. Aquilo é purificado, né? Separado, colocado numa cápsula, e surpreendentemente os melhores índices de satisfação, sem levar em consideração nada, nenhum biomarcador, nem origem da doença, eram os pacientes tomando o extrato tiroidiano. Então, dentro a conclusão dessa pesquisa era justamente que a gente tinha que aprender que tem alguma coisa ali a mais que está sendo reposta nesses pacientes e que torna talvez a sinergia, né? O grau de satisfação. O extrato ele tem mais coisa, né? O extrato tiroidiano, como ele é um fragmento de tireoide purificado, ele não é isomolecular, então ele não é bioidêntico, porque a gente não tem a tireoide bioidêntica de porco e nem de boi, né? Mas ele tem ali aminoácidos, tem outros peptídeos, tem tirosina, e que
talvez aquilo ali faz falta em quem tem hipotireoidismo. Fantástico. Tem proporção de T4 e T3 Na que é sua diferente. casuística hoje, se você comparasse só T4, T3, T4, manipulado o comercial ou o extrato de tireoide, qual seria assim o carro-chefe? O que você fala? Na minha casuística eu tenho o melhor tratamento com esse. É claro que a gente já viu que é uma individualização muito mais complexa do que parece, não dá para você explicar o caminho das Índias aqui, porque não é uma receita de bolo, mas se você fosse pegar o que mais dá certo na sua casuística, qual seria hoje? Hoje. Extrato tiroidiano aqui no Brasil não vende, né? Então quem traz isso, trazia, porque agora mala. Depois tá de trás na mala, ou são importadoras que vendem, e o custo é muito mais alto. Então já corta por aí, né? Uma certa dificuldade de acesso plus valor. Quando a gente vai falar de reposição combinada T4 com T3, muda muito a proporção de T4 para T3. Isso faz uma diferença gritante. Tá. E a farmacocinética também, porque o T3 tem uma meia-vida mais curta, então se eu vou repor T3 em alguém que eu acho que precisa de T3, eu tenho que respeitar a farmacocinética e entender que no mínimo você vai ter que tomar aquilo 2, 3 vezes ao dia, porque senão você não vai atender a demanda metabólica de T3. E aí, por fim, o que mais sai no meu consultório é a reposição com T4 isolado. Porque é mais fácil. É mais prático. Então, eu sempre tento fazer o que vai ser mais fácil para o paciente encontrar, comprar, fazer, tomar, lembrar. Isso que eu ia falar, tem o perfil do paciente também, né? Não adianta você querer... Não adianta a gente querer impor. Então, eu vejo assim uma dicotomia entre os médicos que são alterna demais, e os alternas demais, eles acham que não tem jeito de você tratar uma tireoide se não for repor T4 com T3, senão você está totalmente errado. E aí, de outro lado, tem o cartesiano demais, que refuta a ideia da necessidade de uma combinação com o T3. Aí eu gosto de dizer que eu sou o caminho do meio, eu sou o caminho da reconciliação, aquela que vai tentar entender um pouco quem é aquele paciente, o que ele precisa e o que ele está disposto a fazer. Muito bom, muito bom. Ô Ju, aí o outro ponto cego que eu ia perguntar na sequência, tomar iodo. Tomar iodo, eu vejo um monte de médico passando iodo. Qual é o fundamento aí? Tomar iodo. Eu tenho minha opinião, mas eu não quero nem dar minha opinião frente a uma tamanha referência que é você aí na tireoide. Então eu queria ouvir a sua opinião sobre tomar iodo. O iodo, ele é um mineral super importante para a saúde de tireoide. Então, grande parte da molécula de tireoide é iodo. 70% da molécula tireoidiana é iodo. Então, é lógico que aquilo ali faz diferença. Só que, particularmente, no indivíduo que tenha autoimunidade tireoidiana, e a marca registrada da autoimunidade tireoidiana é a produção de um anticorpo que chama antitírioperoxidase. O que essa enzima faz? Ela oxida o iodo. Então, ela vai pegar aquele iodo, ela vai embalar aquele iodo, vai vai organificar o iodo e vai incorporar o iodo na tirosina. Se eu não tiver uma boa atividade de tiroperoxidase e eu encher o paciente de iodo, ele não vai ter essa capacidade de usar esse iodo. O iodo não vai ser organificado e ele não vai ser incorporado na tirosina. E aí, ele gera estresse oxidativo. Então, para um paciente que tenha muito enzima, principalmente muito anti-TPO, ele vai ter uma baixa atividade de tiroperoxidase, porque eu estou usando ali, né? Eu tenho um anticorpo que está neutralizando a minha atividade enzimática. Aí eu vou dar iodo, eu gero uma tiroidite, eu gero estresse oxidativo, eu gero uma piora de quadro, inclusive com aumento de anticorpos tiroidianos e muitas vezes com piora de sintomatologia, inclusive. Tá. Então tem que existir um entendimento de que iodo demais numa pessoa que tenha baixa capacidade de incorporação desse iodo na tirosina e de formar hormônio de tireoide pode fazer com que piore o quadro. E iodo de menos também é ruim. Então é uma grande Mas coisa. hoje iodo de menos, o cara precisa morar numa condição extrema. É bem difícil. Pô, o sal é iodado, tudo tem iodo. Né? O que a gente está querendo dizer é o seguinte, com a legislação do sal no Brasil,
praticamente o cara ficar sem iodo, chegar a desenvolver uma doença porque não tem iodo é raro. É raro. Você tem visto isso? Parte-se do princípio, o pessoal que fala muito sobre isso, parte do princípio que a gente está exposto a bastante quantidade, a uma iodo suficiência, mas a gente tem muito também exposição a halogênios do iodo, então outros minerais que competem com iodo, e aí, já que tem muito cloro, muito flúor, muito bromo, que estão lá na mesma coluninha ali da tabela periódica, eles competem com essa captação do iodo, e aí você faz o seguinte, em vez de você tirar o halógeno da jogada, você enche o tanque de iodo e aí você vai melhorar a competição. O que para mim, sinceramente, não faz nenhum sentido, nem fisiológico. Perfeito, tá? Perfeitíssimo. Aí tem uma pergunta que não podia deixar de te fazer, eu tenho também uma opinião, mas eu já queria bater a bola para você chutar para o gol. É possível curar hipotireoidismo com alimentação vegana? Você já falou aí de alimentação, tem muitas perguntas sobre alimentação, como curar a tireoidite com alimentação. Você já falou os top 5, já falou um pouco sobre o que funciona e o que não funciona, e em nenhum momento você falou, né, da questão de cortar alimentos provenientes dos animais. E eu queria ouvir a tua opinião sobre esse mito, a pergunta da Nicali. É possível curar hipotireoidismo com alimentação vegana? Cara, assim, eu queria que as pessoas gostam muito de respostas lineares, né? Então, as pessoas querem e precisam da simplificação de um assunto que é bem mais complexo. É possível? É possível. Mas pode ser também que uma alimentação vegana piore a saúde da tireoide. No caso das lectinas. Por causa das lectinas. Por causa, às vezes, eventualmente, de um excesso de consumo de soja. Né? Não que a soja seja ruim para a tireoide, não existe muito isso, não. Eu gosto de dizer assim, que comida é comida, né? Então, couve é ruim para a tireoide, brócolis é ruim para a tireoide. Eu falo, de jeito nenhum, essas comidas não são... dificilmente, no meu consultório, eu falo de um alimento in natura, um alimento que vem da natureza, eu vou dizer que é ruim. Mas, normalmente, existe isso. O vegano, né, o vegetariano, ele vai ter um consumo maior de grãos e de lectinas, e isso pode ser um problema. Total. Ele pode até agredir muito mais ainda a tireoide dele, principalmente se for uma pessoa sensível à lectina. Né? É isso aí. Acaba de piorar o que estava ruim. Agora, Ju, duas últimas perguntas, antes de eu te fazer a pergunta final. Bate-bola rápido aqui. A tireoidite ou o hipotireoidismo é um caminho sem volta? Eu sei que você vai falar, depende da causa, né? Mas assim, em geral, se for um Hashimoto, uma partir do momento que é Flamengo, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, ou não? Você consegue reverter? Sim e não, depende de quando você diagnostica esse problema, tá? Então, se você demorar muito tempo, então às vezes eu atendo pacientes assim, que faz 2, 3 meses, foi lá, fez o exame, acabou de descobrir que tem uma alteração imunológica, uma alteração de tireoide. Às vezes, quando chega cedo no consultório, a gente consegue mesmo, com algumas estratégias de estilo de vida, melhorar muito a saúde tireoidiana e até evitar, por um longo tempo, postergar. A gente fala muito em curar, né? A gente fala assim, adiar de forma mais prolongada possível o desenvolvimento do hipotireoidismo. Então, pode. Agora, chega também assim, eu tenho 20 anos de hipotireoidismo e eu quero reverter a minha doença. Eu não quero mais tomar hormônio de tireoide. E se chegar lá, já está tomando hormônio em dose plena, já tem aquela glândula tireoide no ultrassom atrófica, reduzida de tamanho. Eu tenho que ser muito sincero com o paciente para dizer que aqui não tem mais o que reverter ali do quadro. E que não é o fim do mundo também. Né? Graças a Deus tem tecnologia para isso. Exatamente. Hoje a gente tem um conhecimento muito vasto a respeito de saúde tireoidiana, de fisiopatologia, de hormônios tireoidianos. Então, mesmo que você não consiga reverter o seu quadro, e parar de tomar o hormônio de tireoide, isso não precisa ser um bicho-papão, não precisa ser um grande drama na vida daquela pessoa, porque a gente pode melhorar muito a saúde da pessoa, independente de se vai ou não tomar o hormônio de tireoide, mas entendendo a história dos sistemas integrados, né? E se a gente entender o nosso corpo como um sistema integrado, a gente vai olhar ali para a ponta do iceberg da disfunção de tireoide e pensar, aqui eu não posso fazer muita coisa, né, porque já é uma doença estabelecida de longa data. Mas tem um monte de coisa para arrumar. Vamos tentar evitar de ter uma outra doença, vamos tentar melhorar a saúde do teu intestino, vamos tentar dormir melhor, implementar estratégias de melhora de estilo de vida
que podem até não melhorar a tua saúde de tireoide, mas vai melhorar a tua saúde como um todo. Ju, muitas perguntas aqui sobre nódulo de tireoide, né? A gente pode ter um nódulo que não tem nada a ver com a função, né? Um machado de exame. Por que né, a impressão das pessoas é que existe um aumento, né, na prevalência, na incidência? A gente também não sabe se existiu também um aumento no diagnóstico, como a gente falou no começo, mas na sua cabeça, assim, analisando a história da tireoide, o que você tem visto, existe alguma razão? A gente tem visto muito, inclusive, são publicações recentes, assim, o quanto tem aumentado a quantidade de câncer de tireoide em crianças. Então, isso mostra pra gente que, assim, escancara pra gente, na verdade, o impacto do estilo de vida na saúde de tireoide. Então, acho que a grande mensagem é que existe um aumento na quantidade de pacientes diagnosticados com nódulos. Paralelamente a isso, a gente vai diagnosticar também mais câncer de tireoide. Mas isso tem que ser uma mensagem para que o paciente que for portador dessa descoberta, ele entenda que aquilo é só um reflexo, provavelmente é só um reflexo de uma doença, né, de um desequilíbrio de estilo de vida que está se manifestando na Mas sua de algo tireoide. que a gente tem feito que não sabe ainda, que é um fator de risco? A vida que a gente leva é um fator de risco para a doença tiroidiana, né? Mas está dizendo estresse. Estresse, exposição às toxinas ambientais, às deficiências nutricionais crônicas, os desequilíbrios de saúde intestinal, a falta de uma boa qualidade de sono que promove reparo imunológico e equilíbrio hormonal. Então, essa vida louca, né, as disrupções de ciclo circadiano, tudo isso tem levado as pessoas a adoecerem com mais frequência. E a tireoide é um dos tecidos mais sensíveis, né? É o termômetro aí do metabolismo. Ô, Ju, talvez até o uso assim, do eletromagnetismo em excesso talvez também não tenha um fundamento. É claro, porque hoje a Organização Mundial da Saúde já reconhece a radiação eletromagnética como um poluente ambiental. Poluição eletromagnética. Né? Então, certamente a gente vai ter que conviver com esse tipo de coisa, porque cada vez mais a gente se expõe a isso, né? Perfeitíssimo. Ju, agora para finalizar, assim, a gente já viu que, né, existe um mundo muito amplo por trás da doença da tireoide. Ela é um termômetro da saúde do corpo. É muito difícil você conseguir, em uma consulta de 1 hora, das informações que o paciente precisa ali, né? É muito difícil. E aí, eu primeiro queria te agradecer pelo trabalho que também você vem fazendo nas redes, em termos de educação, com a sua assinatura, com os seus cursos, a possibilidade das pessoas se aproximarem do seu conhecimento. E aí eu queria que você desse aí, pelo menos aí 3 conselhos para aquelas pessoas que ou têm doença de tireoide ou não querem ter e gostariam de ter uma tireoide mais saudável, baseado em tudo aí que você ensina, tudo que você vê, todos os pacientes que você medica. Quais seriam os 3 melhores conselhos para que essas pessoas cuidem melhor da tireoide e tenham uma vida tireoidiana mais longeva? É legal. Então aí, eu não gosto de dar o conselho assim para a saúde tireoidiana, né? A gente acabou de falar que o bacana é a gente entender o nosso corpo como um sistema integrado, do qual a saúde tireoidiana faz parte. Então, o que a gente pode fazer de melhor para cuidar do nosso corpo, do nosso templo, que nem você fala sempre? Promover um estilo de vida mais saudável. Acho que essa que é tentar não adiar, né, preservar a nossa saúde para adiar o desenvolvimento das doenças. Principalmente a questão de alimentação, né? Eu acho que entender que tem um jeito de comer que é melhor, né? que o alimento é uma informação. Essa informação, ela pode ser uma boa informação, ela pode ser uma informação ruim. Então, tentar fazer com que você forneça a maior quantidade de boas informações alimentares para as pessoas, para os nossos pacientes. O gerenciamento de estresse tem impactos gigantescos. A gente foi estudar cortisol, eixo, hipotálamo, hipófise adrenal, e a conversa com os hormônios de tireoide, a gente vai ver que não dá para separar uma coisa da outra. Então, tem um estudo, inclusive, que mostra o impacto nos anticorpos de tireoide dos pacientes com Hashimoto, fazendo terapia. 6 semanas fazendo terapia, derrubando em 40% a 50% os anticorpos antitireoidianos. Conexão corpo-mente. Também é uma conexão corpo-mente, né? Então, isso a gente vai ter que aprender na marra a fazer isso. Na marra.
porque não vai ter remédio que resolva isso. É uma ferramenta de gerenciamento de estresse, ou a gente descobre qual é a nossa e aplica isso diariamente numa agenda de saúde, ou a gente vai adoecer progressivamente dessas doenças de estilo de vida. Dormir bem, né? O sono é uma grande ferramenta de modulação hormonal. Não gosto de ouvir esse termo, modulação. Você faz modulação hormonal? Eu falo, cara, eu não faço modulação hormonal, eu faço reposição hormonal para quem precisa. O que faz modulação hormonal? Você tá faltando testosterona, eu vou dar testosterona para modular? Não. Modular hormônio se faz com atividade física, com gerenciamento, com uma boa qualidade de sono, com bom equilíbrio de nutrientes, com uma regulação de marcadores inflamatórios. Isso é modulação hormonal. O resto é reposição hormonal, né? Perfeitíssimo, senhoras e senhores. Doutora Ju Bica, endocrinologista. Ju, tem muito assunto para a gente falar, ainda fiquei segurando pergunta aqui para poder fazer algumas perguntas aí dos avatares, mas tem muita coisa para a gente falar, até sobre tireoide. Eu queria que você deixasse aí o teu contato para as pessoas que querem saber um pouco mais de tireoide. Vou te convidar outras vezes para a gente falar aqui também de outros assuntos, né, do eixo androgênico. Tem muitos homens aí questionando, recebi muitas perguntas que vieram aí do eixo androgênico, e testosterona, e eixo feminino, e ovário policístico. Tem muita coisa para a gente falar. Obrigadíssimo aí pelo seu tempo, é uma honra estar com você com esses conhecimentos. Se as pessoas quiserem aprofundar aí nos seus conhecimentos, nos seus cursos, onde elas podem te achar? Vou deixar o seu Instagram aqui, tá, no nosso episódio, mas onde é a melhor forma das pessoas terem contato com você? Hoje, rede social é a nossa grande ferramenta de comunicação em massa, né? Acho impressionante o como isso, eu não gosto muito dessa palavra, mas vamos usar, empodera as pessoas. Acho que essa é a grande ferramenta de empoderamento hoje, é a informação, né? De empoderamento em saúde, é informação de boa qualidade. Então eu uso muito os meus canais de comunicação, principalmente rede social, Instagram sendo talvez hoje o carro-chefe dessa comunicação, para jogar essa informação, para compartilhar essa informação com as pessoas. Então, lá meu perfil no Instagram é o @ né, do doutora Ju _endócrino, e lá com a maior frequência que eu consigo, eu coloco lá caixinha de perguntas, eu respondo as mensagens inbox, eu posto muito a respeito desse tema. Eu acho que se os teus ouvintes aqui, quem estiver ouvindo, e tem um hipotiroidismo, tem uma doença de Hashimoto, e sentar, vasculhar ali os meus posts do Instagram durante uma semana, um mês, eu tenho certeza absoluta que vai encontrar lá uma quantidade gigantesca de conteúdo que pode ser aplicado sozinho em casa e que com certeza vai levar a uma melhora da saúde de tireoide e do corpo como um todo. Eu endosso, muito bom, Ju, adoro suas redes, você realmente tem um compromisso aí com a informação, sou fãzaraço, mais uma vez, obrigado por estar aqui no nosso DupraCast. Obrigadão.